Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre transformações e vamos explorar um pouco mais quais tipos de transformações a gente vai levar em consideração para a nossa definição de invariância, né? Para a nossa construção da identidade Rum-Trautmann. Tá? Então, como a gente viu na videoaula passada, quando eu me refiro a uma transformação, eu estou dizendo que eu tenho um certo conjunto de coordenadas ou um certo conjunto de variáveis dependentes e independentes. Né? Eu tenho o meu t como variável independente, eu tenho esse conjunto de variáveis dependentes QMI, que são funções desse tempo, e eu vou transformar essas variáveis num outro conjunto que eu vou chamar de t' e QMi'. Tá? E existem certas funções que levam essas coordenadas t e qmi em t' e qmi'. Tá? A gente denotou na aula passada essas relações da seguinte maneira. T vai em t', onde essa relação entre t e t', e não só entre t e t', mas também em relação aos qmi, em relação às outras variáveis, é dado por uma função, t maiúsculo, que depende da coordenada independente antiga, das coordenadas dependentes antigas, né? Coordenadas aqui eu estou falando como um abuso de linguagem, mas o que eu quero dizer são variáveis, tá? Então depende da variável antiga t, independente, da variável antiga QMI, que são as variáveis dependentes, e também de um parâmetro epsilon, tá? Que eu acho que já comentou na aula passada, né? Na videoaula passada. Esse epsilon é meu parâmetro da transformação. Se esse epsilon for zero, eu tenho a transformação em identidade. Outro conjunto de funções, né, uma outra função, um outro conjunto de funções que eu tenho, são aquelas que levam QMi em QMi'. Tá? Essas aqui eu chamo de Q maiúsculo com o índice mi, que também vai depender de t, vai depender de QMi, e claro, vai depender de epsilon. Tá? Também vai depender desse meu parâmetro da transformação, meu parâmetro contínuo. Tá? Então, só lembrando, né? Se epsilon for igual a zero, temos a identidade. Tá? Para qualquer outro valor de epsilon diferente de zero, temos uma transformação. Tá? E uma maneira de olhar para essas transformações com um pouco mais de cuidado, né, vamos dizer assim, com um pouco mais de detalhe, é fazer o seguinte, é considerar essas transformações t maiúsculo e qmi maiúsculo, essas funções aqui, como uma expansão em torno de epsilon igual a zero. Então eu tenho epsilon igual a zero como sendo meu ponto onde eu não tenho a transformação, e eu quero ver o que acontece se eu modificar esse epsilon por um valor pequeno. Tá? Essas são as transformações infinitesimais. Tá? E qualquer outra transformação pode ser construída como uma aplicação sucessiva de uma transformação infinitesimal. Né? Você pode lembrar como exemplo protótipo o exemplo da rotação do plano. Então eu faço uma rotação no plano com um ângulo infinitesimal, depois eu somo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, eu tenho um ângulo maior, ou seja, uma rotação para um ângulo θ pode ser formada por pequenas rotações, onde cada uma dessas rotações tem um pequeno ângulo, se você quiser um delta θ. Tá? Então, nesse caso, por uma sequência de transformações infinitesimais, eu posso construir uma transformação por rotação no plano, por exemplo. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é fazer vamos considerar essas transformações em torno de epsilon igual a zero. Tá? Então, em torno de epsilon igual a zero, tá? Eu tenho o seguinte, eu posso expandir em séries. Tá? Então, por exemplo, o t' tá? Vai ser igual ao t' em zero, em epsilon igual a zero, tá? Mais dt' de epsilon com epsilon igual a zero vezes epsilon, mais termos, por exemplo, de ordem epsilon quadrado. Tá? Esses termos eu vou ignorar. Então, isso aqui nada mais é que uma expansão em torno de epsilon igual a zero. Tá? Essa linha que eu acabei de escrever. A gente pode escrever isso de uma maneira mais compacta, talvez, que é assim. Tá? O t'
O t' em 0 é o próprio t. Tá? Então vamos escrever aqui, já vamos colocar. Esse é o próprio t. Tá? Dt' de epsilon, tá? Se eu olhar aqui para cima, olhar para essa relação, é a derivada do t grande em relação a epsilon. Tá? Então isso aqui vai ficar o t, que é o t' em 0, né? t' em epsilon igual a 0, mais dt maiúsculo de epsilon com epsilon igual a 0 vezes epsilon. Aí o termo de ordem epsilon quadrado que eu não vou considerar, porque já que epsilon é pequeno, o epsilon quadrado vai ser menor ainda. Tá? A gente pode fazer a mesma construção agora para o Qzão, tá? Ou para o Qzinho, né? Enfim, depois eu vou relacionar o Qzão. Então, tem minhas variáveis dependentes Q'. Então, eu faço a mesma expansão em torno de epsilon igual a 0. Então, primeiro, considero a função no zero, ao termo de ordem 0, mais dQmi, né, linha, de epsilon igual a 0 vezes epsilon, mais, obviamente, termos quadráticos, cúbicos e assim por diante aqui na sua expansão em série. Novamente aqui, esse Qmi' em 0 é o próprio Qmi, é as variáveis antigas, tá? E esse dQmi' de epsilon vai ser dq maiúsculo mi de epsilon. Tá? Então isso aqui dá para escrever da seguinte maneira, bem parecido com o que a gente escreveu na linha de cima para t. Tá? Então isso vai ficar Qmi mais dQmi de epsilon igual a 0 vezes epsilon. Tá? Se a gente olhar agora, bom, aqui é só uma observação. Esse primeiro termo que está aqui em cada uma dessas relações corresponde à transformação identidade. Né? Então, se epsilon for igual a 0, posso olhar aqui nessa relação, essas duas relações em azul. Se epsilon for 0, esse termo é 0 e eu tenho t' aqui igual a t. Aqui da mesma forma, se epsilon for igual a 0, esse termo é 0 e eu fico com Qmi' igual a Qmi. Então, está preservada a transformação identidade. Uma definição que a gente tem aqui é que esses termos que aparecem, os coeficientes, né, dos termos de primeira ordem, né, aqui eu tenho o termo de ordem 0, né, que são esses, o t e o Qmi. O termo de primeira ordem epsilon é esse termo aqui. Tá? E o coeficiente do termo de primeira ordem, ou seja, dt maiúsculo de epsilon, epsilon igual a 0, e dq maiúsculo mi, né, com índice mi, derivada dele em relação a epsilon, com epsilon igual a 0, são os coeficientes do termo de primeira ordem. Esses coeficientes são chamados de geradores da transformação. Então, vamos estabelecer isso. Então, os coeficientes dos termos de primeira ordem são chamados de geradores da transformação. Tá? E a gente vai adotar a seguinte notação, tá? Uma notação seguindo o livro-texto. A gente vai definir que tal vai ser o coeficiente do t', né, da transformação do t', vai ser esse coeficiente. Então, tal é definido como dt maiúsculo de epsilon com epsilon igual a 0. Então, é pegar a lei de transformação do tempo, né, no caso aqui, se eu considerar esse t como sendo o tempo, pegar essa lei de transformação, derivar em relação a epsilon, tomar epsilon igual a 0 e eu tenho qual vai ser esse gerador. Né? Então, ele vai ser a derivada primeira, ele vai ser a primeira variação da minha lei de transformação em relação ao meu parâmetro que define essa transformação. Tá? O outro elemento que eu posso definir também como gerador, tá? É o x maiúsculo mi. Tá? Vou definir ele dessa maneira. X maiúsculo mi é dqmi de epsilon com epsilon igual a 0. Tá? Essas duas quantidades aqui eu vou chamar de geradores. Tá? Eles vão ser úteis daqui para frente para tornar o formalismo mais transparente. Tá?
Então, usando essas definições de geradores, a gente pode reescrever as nossas transformações infinitesimais. Tá? Então, a gente pode reescrever da seguinte maneira. Então, eu tenho t', que é igual ao t, mais o termo de primeira ordem, né, que é proporcional a epsilon, tá? Mas o coeficiente desse termo de primeira ordem é o gerador tal, que é esse aqui. Então, é tal vezes epsilon. O outro termo vai ser, a outra transformação vai ser qmi' igual ao qmi antigo mais um xmi vezes epsilon. Tá? Então, consigo escrever até a primeira ordem as minhas transformações infinitesimais dessa maneira. Tá? Então, só lembrando, né? Só uma observação, na verdade. Esses geradores, eles são derivadas desse T maiúsculo, desse QMI, né? Esse QMI maiúsculo. Aí, se a gente voltar aqui em cima, a gente vê que essas funções, elas são funções de várias variáveis. Então, T maiúsculo e Q maiúsculo são funções de várias variáveis. Então, esses geradores que eu defini como derivadas desse T maiúsculo e Q maiúsculo, esse tal e esse xmi, são funções de todas as variáveis em geral, das variáveis dependentes e independentes. Tá? Então, vamos fazer um primeiro exemplo de aplicação, tá? Só para ver como funciona, como a gente calcula esses geradores assim, de maneira mais operacional. Tá? E o que a gente vai fazer é encontrar os geradores de uma rotação no plano. Tá? Então, vamos colocar aqui como exemplo, geradores da rotação no plano, de uma rotação no plano. Tá. A gente já vem trabalhando nesse problema já desde o início dessa discussão. Né? Então, é um dos nossos exemplos que são protótipos. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que x', tá? Que é a coordenada do sistema que foi rotacionado, é uma função da coordenada x antiga, da coordenada y antiga e da coordenada do parâmetro epsilon, que seria o ângulo. Tá? A gente também sabe que y', que é a outra coordenada, é uma função do x, y e do epsilon também. Tá? Então, o que a gente pode fazer é fazer o mesmo processo para definição dos geradores, ou se você quiser, você já pode ir e calcular os geradores direto a partir da expressão, mas vamos fazer passo a passo aqui para entender o processo. Então, o que a gente tem? A gente tem as coordenadas x, y, tá? do sistema x, y, do sistema cartesiano x, y, indo no outro sistema x', y' por uma rotação no plano. Né? A lei de transformação é uma transformação no plano. Então, o que a gente vai fazer é expandir tanto x' quanto y' em torno de epsilon igual a zero, em torno da transformação identidade. Então, o que a gente tem? A gente tem que x' vai ser igual a x' calculado em zero, mais a derivada de x' em relação a epsilon, com epsilon igual a zero, vezes epsilon, tá? Mais termos de ordem epsilon quadrado. Tá? Então, aqui eu já consigo extrair quem é o gerador, né? O gerador é esse coeficiente do termo de primeira ordem. Tá? Então, eu posso já identificar, vamos fazer assim, identificar esse termo como sendo o meu tal. Tá? Então, tal é definido como, podemos escrever assim, né? Definido como dx' de epsilon com epsilon igual a zero. Bom, eu sei quanto vale x' exatamente, né? A gente calculou isso em outras, na outra videoaula. Tá? Então, só para relembrar, sabendo que x' tá, é igual a x cosseno de epsilon mais y seno de epsilon. Tá? Agora tem que calcular a derivada, né? Então, dx' de epsilon vai ser igual a isso calculado em epsilon igual a zero. Isso aqui vai ser menos x seno
de epsilon mais y cosseno de epsilon, né, calculando a derivada em relação a epsilon, isso tomado no ponto epsilon igual a zero. Então, se eu tomar epsilon igual a zero nessa expressão, esse primeiro termo vai dar zero, seno de zero é zero, e cosseno de epsilon é 1, então isso aqui vai dar y. Tá? Então, achei o primeiro termo, achei quem é o tal. Tal é igual a y. Tá? Então, já encontrei o primeiro gerador. Tá? Agora, a gente precisa fazer o mesmo processo para o y'. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa. Y' vai ser igual a y' calculado em zero, mais dy' de epsilon, epsilon igual a zero vezes epsilon, mais termos de ordem epsilon quadrado. Né? E aqui eu identifico que o meu x só tem uma componente, né, gente? Só tem duas dimensões aqui, tá? Então só tem uma componente, esse meu x, tá? Ele pode ser escrito, né? Ele é definido como, nesse caso, dy' de epsilon em epsilon igual a zero. Tá? Aí lembrando, né, que quanto vale y'? Y', tá? Ele, bom, é isso. Y' é menos x seno de epsilon mais y cosseno de epsilon. Tá? Essa é a minha regra de transformação. Tá? E aí agora a gente precisa calcular a derivada dessa expressão em relação a epsilon e tomar epsilon igual a zero. Tá? Então, dy de epsilon com epsilon igual a zero. Tá? Isso aqui vai dar menos x cosseno de epsilon menos y seno de epsilon. Isso calculado em epsilon igual a zero. Tá? Então, isso aqui vai ser o seguinte, cosseno de zero vai dar 1 e seno de zero vai dar zero. Tá? Então, isso aqui é menos x. Tá? Então, esse gerador vai ser x maiúsculo igual a menos x. Tá? Então, faz sentido aparecer esse x e y, né? Porque quando eu faço uma rotação no plano, tanto o eixo x quanto o eixo y eles se modificam. Tá? Então, faz sentido esses geradores dependerem dessas relações. Tá? Então, assim, a gente pode escrever, até a gente pode reescrever, né, se quiser, a transformação no plano, a transformação infinitesimal no plano a partir desses geradores. Então, eu tenho que x' vai ser igual a x mais y vezes epsilon. Tá? E y' vai ser igual a y menos x vezes epsilon. Tá? Isso tudo aqui faz sentido se você olhar para esse ângulo epsilon, pegar esse ângulo epsilon e tornar ele muito pequeno. Então, para esse tipo de exemplo, pode parecer até trivial a gente estar falando aqui em geradores, mas é interessante para a gente entender o processo, entender como funciona. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é o mesmo processo para um caso um pouquinho mais interessante, que são as transformações de Lorentz. Tá? Eu não vou fazer todo o exemplo, tá? A maior parte das passagens está nas notas de aula. Eu só vou explorar a estrutura da transformação, tá? Desse exemplo. Só a estrutura dos geradores, enfim, da lei de transformação. Só isso que eu quero. Tá? Não vou fazer todas as continhas. Né? Vocês estão convidados a fazê-las seguindo as notas de aula. Tá? Então, um outro exemplo, também um exemplo protótipo, são as transformações de Lorentz. Tá? Vamos pegar a transformação de Lorentz em uma dimensão. Tá? Então, eu tenho um movimento entre dois referenciais inerciais no eixo x, por exemplo. Então, a velocidade, né, a velocidade relativa entre esses dois referenciais, ela está apenas no eixo x. Tá? Deixa o eixo do eixo y e z quietos, né? Não vai ter movimento nesses eixos. Tá? Dessa forma, o meu t', que é a minha nova variável temporal, vai ser uma função, tá, do tempo antigo, da posição antiga e, claro, do meu parâmetro de transformação. No caso aqui, esse epsilon vai ser a velocidade, né? Porque se eu tenho velocidade zero, eu tenho a transformação identidade. Então, ele é identificado como
como sendo o meu parâmetro de transformação, a velocidade, o epsilon vira a velocidade. Da mesma forma, o x', minha nova coordenada, minha nova variável, tá? Vai depender do t, do x e do epsilon. Então, o processo é o mesmo que a gente fez anteriormente. Eu vou expandir esse t', tá? Esse t' em torno de t de epsilon igual a zero, tá? T' em zero mais dt' de epsilon igual a zero, vezes epsilon mais termos epsilon quadrado. Também vou ter x' igual a x' zero, mais dx' de epsilon igual a zero vezes epsilon mais ordem epsilon quadrado. Tá? Então, de novo, aqui eu tenho os meus geradores, tá? Esse cara aqui e esse outro aqui. Tá? Então, basta a gente calcular essas derivadas. Tá? É um pouquinho de trabalho, porque as transformações de Lorentz tem uma dependência implícita no fator de Lorentz em relação à velocidade. Tá? Então, se a gente identificar, como eu falei, esse epsilon como sendo a velocidade, tá? Vamos colocar no V. Tá? Eu sei também que o fator de Lorentz ele é definido como 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado. Aqui eu estou tomando c como sendo 1, tá? A velocidade da luz é igual a 1, só para facilitar essas continhas. Então, o gama aqui, esse fator de Lorentz, ele depende da velocidade. Aí vai depender do meu epsilon, digamos assim. Tá? Então, aí, bom, a gente precisa da forma específica da transformação de Lorentz, né? Eu sei que t' vai ser igual a gama vezes t menos x vezes a velocidade, né? Mas a velocidade agora é o meu epsilon, tá? Então, essa é a transformação para t. Então, vamos começar pelo t, né? O que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular dt' de epsilon em epsilon igual a zero. Tá? Tem que calcular essa derivada. Vocês estão vendo que tem uma dependência em epsilon aqui, mas tem uma dependência em epsilon aqui dentro. Então, isso você tem que levar em conta. Tá? Então, não vou fazer a continha, tá? Mas no final do dia você vai encontrar o seguinte. Então, você vai encontrar que isso aqui é igual a epsilon sobre 1 menos epsilon ao quadrado a 3 meios vezes t menos epsilon vezes x menos gama vezes x. Isso tudo, né, tudo isso aqui calculado em epsilon igual a zero. Tá? Então, isso aqui no final das contas, olha só, esse termo vai dar zero, né? Então ele vai zerar esse cara. E esse gama, quando o epsilon for zero, se a gente olhar aqui para cima, ou seja, quando v for igual a zero, ele vale 1. Tá? Então, no fim, isso aqui é igual a menos x. Tá? Então, a minha transformação, ou o meu, vamos colocar assim, o meu gerador vai ser tal igual a menos x. Então, o gerador que leva t', ou que leva t em t', né, que faz a transformação temporal na minha transformação de Lorentz, ele tem origem espacial. Tá? Ele depende crucialmente do espaço. Tá? Isso é algo que você tem garantido na relatividade especial, em que você tem essa mistura das coordenadas do tipo espaço e as coordenadas do tipo tempo. Tá? Então, por fim, eu posso escrever agora a minha transformação no tempo, aproximado dessa maneira, como uma transformação infinitesimal, como sendo t' igual a t menos x vezes a velocidade ou vezes epsilon. Tá? Primeira ordem. O mesmo pode ser feito para o x', tá? Aí você pode checar lá nas notas de aula. Você tem que calcular esse dx' de epsilon, tomar epsilon igual a zero. E aí você vai encontrar que x, o gerador, x maiúsculo é 1 menos o t. Tá? De novo, aqui então, para transformação em x, você vai encontrar um gerador que depende do tempo. Tá? Então, x' vai ser igual a x menos t vezes epsilon. Tá? Então, essas duas, os dois geradores, né, o menos t e o menos x, são os geradores das transformações de Lorentz. Tá?
De novo, é bem claro que eu tenho a identidade como um caso particular, tá? Então ele tem a identidade, só olhando para essa expressão a gente já vê que ele tem a inversa, tá? A gente tem duas equações aqui de duas variáveis, né, digamos assim, que eu posso escrever em termos de duas variáveis. Então ele tem a inversa, tá? Fica claro que ele tem a transformação inversa, tá? Então tem identidade, tem a inversa, e sempre que eu tenho uma transformação, uma aplicação sucessiva dessas transformações, eu tenho uma terceira transformação que pertence a essa mesma estrutura, tá? Então, dessa forma, a gente diz que esse conjunto de transformações forma um grupo, tá? E forma que é o grupo de Lie, tá? Que eu, inclusive, já comentei em, em outras ocasiões. Tá? Muito bem, então, a partir dessas definições, escrever a minha lei de transformação em termos de uma transformação infinitesimal, né? Expandir ela em torno de epsilon igual a zero, identificar essas quantidades chamadas geradores. Agora a gente pode definir de maneira um pouco mais formal o que é a invariância da ação, né? O que é a invariância da teoria. Então vamos escrever isso. Tá? Então, eu vou daqui a pouco vou alterar essas definições, enfim, eu vou melhorando elas à medida que a gente for incorporando a nossa discussão, mas agora então a gente tem a seguinte definição formal até agora, né, até esse momento, a seguinte definição formal de invariância. Tá? Então vamos lá. Então, definição formal de invariância. Então, seja um funcional, tá? Então, um funcional J, tá? Uma ação da teoria, que é uma integral definida desde A até B, uma integral definida no tempo, da Lagrangiana, que depende das posições, das velocidades, né, das variáveis dependentes, da primeira derivada dessas variáveis dependentes e da sua variável independente t, pode eventualmente depender. Tá? Isso tudo integrado no tempo. É dita, né, ou é dita ser invariante, a ação é dita ser invariante, tá? Por uma transformação infinitesimal tá? Uma transformação infinitesimal do tipo t' igual a t mais epsilon vezes tal, tá? meu gerador tal, xmi, opa, não é xmi, é qmi igual a qmi mais epsilon vezes xmi, aí sim, aqui tem os três pontinhos aqui, né? Então a SJ vai ser invariante por esse tipo de transformação, C e apenas C, a diferença entre o J transformado e o J original for da ordem de epsilon elevado a S, sendo que S tem que ser maior que 1. Então a precisão da diferença entre essas duas quantidades está na ordem de epsilon elevado a S, onde esse S tem que ser maior que 1. Tá? Então, por exemplo, vai ser epsilon ao quadrado, que é um número muito pequeno que a gente tem desprezado em toda a nossa discussão. Tá? Então, a diferença entre essas duas ações, a ação original e a transformada, tem que ser da ordem de epsilon elevado a S. Né? O parâmetro da minha transformação é elevado a S, onde esse S é um número maior que 1. Tá? Eu posso reescrever isso em termos da Lagrangiana, tá? Essa relação, essa, essa definição de invariância que está aqui, que para muitos dos nossos objetivos, ou para muitos dos cálculos na prática, é mais interessante que essa relação que está aqui. Tá? Essa relação é muito mais formal do que realmente útil. Tá? Então vamos lá. Vamos escrever em termos da Lagrangiana. Tá? Então, reescrevendo em termos de L, tá? Termos da Lagrangiana.
A gente começa com J'. A J', então, é a minha ação escrita nas coordenadas linha. Tá? Então, eu tenho uma integral desde A' até B', ó, do meu L, tá? Que vai depender de QMI', tá? QMI', que são as coordenadas dependentes nesse sistema transformado, que depende de T'. Também eu vou ter as derivadas, tá? Em relação a T', tá? Então, eu tenho as posições, QMI' e as derivadas QMI' ponto, tá? Vou deixar o ponto de fora, senão vai carregar muito essas expressões. Mas é a derivada, a primeira derivada da posição, tá? Só que tudo escrito no sistema linha. E também pode depender de T', tá? E aqui tem uma integral em dt', tá? A primeira coisa que eu posso notar aqui é que esse dt', ele vai ter uma relação com dt, né? Então, eu posso transformar esse dt' na sua contraparte, né? Não é exatamente a sua contraparte, mas eu posso escrever dt' como sendo algo que depende de dt, algo que depende da minha coordenada original, né? Então, eu posso escrever dt', tá? Como sendo dt', dt vezes dt. Tá? Tem aqui a regra de transformação. Tá? Se eu souber como se transforma a dt', eu calculo essa derivada e eu tenho a regra de transformação, como a gente vem fazendo nesses exemplos. Tá? Então, isso aqui vai ficar integral desde A' até B' de L. Tá? E aí eu escrevo toda essa parafernália de novo. QM'I', tá? dQM'I', dt', 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 dt, vezes dt. Tá? Só reescrever em termos do meu dt. Tá? Por quê? Porque eu vou daqui a pouco relacionar com o j, né? Então, olha só, esse aqui é o j'. Agora, o j, se eu fizer agora j' menos o j, o que a gente vai ter? A gente vai ter primeiro a integral de A' até B', que é essa integral que está aqui. Tá? Vou deixar essas dependências escondidas, tá? Para não ficar o tempo inteiro carregando essas dependências, tá? Então, aqui eu vou chamar simplesmente de L', tá? Então, esse objeto todo que está aqui eu vou chamar de L', tá? Só escrever as dependências para a gente perceber de maneira mais explícita o que está acontecendo nessa função. Então eu tenho L' vezes dt', mais dt' é igual a dt' dt vezes dt. Tá? Então, isso aqui é simplesmente o j' escrito. Bom, o j, então, menos o j, que é integral de A até B de L dt. Tá? Então, eu posso colocar tudo isso aqui embaixo do mesmo integrando, né? Apesar de eu ter A' e B', aqui eu transformei, né, a minha variável dt' na variável dt. Então, esse A' e B' também vão ter suas regras, né? E eu consigo transformar A' em A e B' em B por conta dessa regra de transformação. Tá? Então, no fim das contas, eu consigo escrever isso tudo embaixo de uma mesma integral. Uma integral desde A até B aí como é que fica? Vou colocar o dt em evidência, vai ficar L', dt', dt, menos L, isso tudo integrado em dt. Tá? E a gente sabe pela nossa definição de invariância que o j menos j', ele tem que ser, a diferença entre ele tem que ser da ordem de, epsilon elevado a s. Então, em vez de eu escrever essa última parte aqui da minha definição, que ele vai ser invariante C e apenas C, j' menos j é da ordem de epsilon s, eu posso escrever que L' menos L tem que ser da ordem de epsilon elevado a s para que eu tenha ação invariante. Tá? Então, eu posso reescrever essa minha definição de invariância. Então, para que j seja uma ação invariante,
invariante, devemos ter, ó, aí eu vou ter L', opa, L', dt', menos L. Isso aqui tem que ser da ordem de epsilon elevado a s com s maior que 1. Tá? Então, é basicamente a mesma relação, né? Só que aqui eu tenho algo mais explícito. Em geral, no sistema eu tenho acesso à Lagrangiana. Tá? E eu também sei qual é a lei de transformação. Então, se eu sei esses dois ingredientes, a Lagrangiana e a regra de transformação, eu posso testar essa relação de invariância. Tá? Então é isso, tá? Eu vou ficar por aqui. Na próxima videoaula a gente vai continuar desse ponto e vai definir a identidade Hun-Trautmann, tá? A gente vai demonstrar o teorema da identidade Hun-Trautmann, tá? Que é a minha condição para que o J seja um invariante, tá? A gente escreveu aqui, eu acabei de escrever a definição formal de invariância, tá? Mas de todo modo isso não é muito útil em cálculos, tá? Então eu tenho essa definição, vamos dizer, geral, bastante formal, tá? Que a gente tem que ter sempre em mente, mas a definição e a estrutura matemática que é útil para a gente encontrar as relações conservadas, né, as quantidades conservadas, melhor dizendo, a partir das relações de transformação, é a identidade Hun-Trautmann que a gente obtém a partir dessa condição de invariância. Então a gente vai explorar isso aqui com mais detalhe, tá? Vai explorar o L', vai escrever essas regras, essa regra de transformação dt', dt, tá? O ponto de partida vai ser essa relação, e aí no final do dia, né, no final da conta, a gente consegue encontrar a identidade Hun-Trautmann, que é a minha condição para invariância. Tá? Então, se eu não quiser olhar para mais nada, eu olho só para a identidade Hun-Trautmann. Tá ok? Então é isso, e até a próxima.